Igreja, boa noite. Deus os abençoe com graça, paz e esperança. É uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui na Igreja do Senhor, igreja que Ele comprou com seu precioso sangue. Então, os irmãos estão aqui porque estão unidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio 3 coisas sobre vocês como igreja. Primeiro, estar aqui, isso nasceu no coração de Deus Pai. Segunda coisa, Jesus veio por vocês, porque como igreja, Ele executou a obra da redenção, e Ele pensou em você. Antes da fundação do mundo, o Senhor viu os seus eleitos. Antes da fundação do mundo, o Senhor viu e se entregou, antes da fundação do mundo. E a terceira coisa que eu creio sobre vocês como igreja, meus irmãos, e eu me junto a isso, é que o Espírito Santo de Deus opera eficazmente a salvação, a obra do Senhor Jesus Cristo, que nasceu no coração do Pai. Por isso nós somos igreja. Então entenda uma coisa, você está aqui pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, o nosso louvor e a nossa adoração é uma resposta à graça de Deus. Por isso, eu sinto muito honrado de estar aqui entre os irmãos. Uma coisa que a gente faz quando chega assim nas igrejas, né? Eu sempre fico procurando assim pessoas que fizeram parte da minha história, para eu dizer assim, obrigado, Senhor. Eu vejo ali a Cristina, né? Que com muita gratidão eu digo assim, a Cristina faz parte da minha memória afetiva. E, Cristina, é bom ver que você persevera na fé, que você segue o Senhor Jesus Cristo, que você o ama e é amada por Ele. Que bom ver que você está enraizada aqui nessa igreja e com todos os irmãos aqui. Queridos irmãos, nesta noite, eu trago o conselho do Senhor para o seu coração. E o tema desta mensagem é uma igreja viva e ativa. E convido você para que a gente possa ler Atos dos Apóstolos, no último capítulo desse livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler os versos 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 30 e 31. Uma igreja viva e ativa. Então, o texto diz assim, os irmãos acompanham. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta é a palavra. Esta é a palavra que vai orientar a nossa reflexão, o conselho do Senhor para o seu coração. Então, como nós seguimos uma premissa de que o Deus Trino está entre nós, nós vamos orar agora, invocando a bênção do Senhor, a bênção do Deus Trino sobre todos nós, para que tenhamos a boa dádiva do Senhor. Tiago nos diz que Ele é o doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Então, o que nós queremos pedir nesta oração é que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para compreender a sua palavra. E para que esta palavra chegue ao nosso coração e produza as transformações tão necessárias para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Então, por favor, irmãos, vamos orar juntos. Senhor Deus bendito, Todo-Poderoso, Pai do Senhor Jesus Cristo, louvamos o Teu santo nome. O Senhor nos entregou o Teu reino e nos deu o Teu Santo Espírito para nos ajudar a lembrar dessa verdade. Então, Senhor, guia-nos ao longo dessa mensagem e fale ao nosso coração sobre a vida plena para a qual fomos criados e fomos chamados a existir.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Deixe-me começar fazendo uma pergunta, irmãos. Você já se sentiu alguma vez na sua vida estagnado? Assim, deixa eu explicar isso. Seja talvez por causa de um longo enfrentamento de uma enfermidade, por exemplo. A vida parou porque você adoeceu. Ou talvez porque você entrou numa espécie de ciclo de vida ou rotina na qual as coisas parecem que não avançam. Será que a gente já passou por algum momento por isso? Será que você já olhou para o seu casamento e disse assim, mesmice, né? Nós estamos estagnados, nós estamos parados, as coisas não avançam, eu não vejo o horizonte, não é? Parece que nada tem propósito na vida. Sabe, irmãos, parece que em alguns momentos em que nós olhamos para o nosso próprio coração e que a gente visualiza cenários que parece estar tudo travado, a vida não avança, não há motivação, parece que tudo paralisou e nós estamos presos dentro de uma existencialidade adoecida ou estamos paralisados e não há cenários de mudança que se configure na nossa frente. O Senhor, algumas vezes, irmãos, permite que os seus servos enfrentem estagnações na jornada da vida. O texto que nós lemos, Atos 28, de 16 a 31, né? Ou seja, esse contexto mais amplo, a gente leu só o texto que a gente leu, né? A gente vai encontrar aqui, irmãos, Paulo, apóstolo do Senhor, enfrentando um período de aparente estagnação, paralisação. Deixa eu só contar onde é que Paulo está, irmãos. Olha, Paulo, o apóstolo do Senhor, que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê assim as viagens, que ele fez 3 viagens, né, missionárias, a gente vê assim as igrejas que ele fundou, as lideranças que ele consolidou. O relato das missões de Paulo está no livro de Atos. Ali nós ouvimos falar de alegrias e de tristezas. Ali nós ouvimos falar de vitórias, mas também de aparentes fracassos. Nós, quando olhamos de perto com uma lupa de aumento a história de Paulo, nós vamos ver traições, nós vamos ver situações nas quais Paulo pediu até a morte quando ele estava na Ásia, passando uma aflição terrível. Paulo pediu para morrer, não é? E assim, meus irmãos, vejam, a história de Paulo está envolta em provações, lutas, né? E a gente vê que nesse momento, quando ele foi capturado e foi preso da Cesareia Marítima, ele é levado até Roma numa viagem pelo Mediterrâneo, e ele vai primeiramente ficar preso domiciliarmente. O texto nos disse que ele alugou uma casa, Paulo tinha que bancar a sua casa-prisão, e ele então, nessa casa-prisão, haveria as oitivas, né, onde ele seria ouvido, as acusações seriam feitas, e ele esperava que alguém o defendesse, alguém se posicionasse, apresentando algum tipo de testemunho que fizesse um contraponto às falsas acusações. Afinal de contas, ele apelou para César, não é? E então, nessa primeira prisão, que durou 2 anos, né, Paulo está, digamos assim, preso, e ele está acorrentado, e existe uma algema mesmo, né? Ele estava algemado a um dos soldados da guarda pretoriana. Foi destacada a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. Havia turnos em que 2 guardas se revezavam, a cada 2 ou 3 horas, trocavam a guarda, e um deles tinha que ficar acorrentado a Paulo. Ele tinha que acompanhar Paulo para tudo, entendeu? Ia junto com Paulo. Não tinha como Paulo fugir dessa casa-prisão. E aí a gente pode pensar assim que Paulo, apóstolo do Senhor, enfrentou esse tempo de aparente paralisação. E quando você olha para esse cenário, não é?
talvez pudesse passar pela nossa mente, vivenciando o que Paulo vivenciou, esse momento talvez, pensamos assim, poderia ter causado várias reações no coração de Paulo. Por exemplo, poderia ter abatido seu coração, poderia ter aprisionado a sua esperança, poderia ter aprisionado o seu ministério, mas nós lemos no texto que ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a manter-se vivo e ativo no serviço do Senhor. Então, esta mensagem, ela chega, portanto, como uma boa dádiva ao coração dos irmãos, para dizer que mesmo no pior cenário passado por Paulo, isto não foi suficiente para encarcerar a sua esperança. Ou seja, se você confia e ama o Senhor, se você tem essas 3 verdades basilares que eu disse, somos amados pelo Pai, o Filho nos amou dando a sua vida, e o Espírito Santo nos ama efetivando a salvação no nosso coração, nada, de maneira nenhuma, pode tirar essas certezas. Por isso que ele falou, nem prisão, nem altura, nem profundidade, nada pode tirar essa esperança e esse amor do nosso coração. Paulo fala num contexto de prisão, quando ele escreve isso, né? E veja, irmãos, nós somos tentados a acomodar na vida da fé. Isso é fato, viu? Diante das situações difíceis, nós passamos a temer, e nós nos omitimos de testemunhar da vitalidade do Evangelho. Talvez porque o encarceramento da nossa alma diante da vicissitude da vida faça com que a gente se sinta pequeno, diminuído, sem autoridade, face àquilo que a gente está vivenciando. Mas olhe para Paulo nesse texto. Estava preso, acusado pelo império de ser alguém que, de fato, era indigno até mesmo de viver. E eu quero chamar a sua atenção e para que você compreenda o coração do apóstolo Paulo neste texto, tá bom? A grande ideia desse sermão, se você puder levar para casa, leva isso aqui, ó. Já que fomos chamados à vida plena no Senhor Jesus Cristo, então nós devemos nos manter disponíveis, nos manter comprometidos e nos manter orientados para a glória do Senhor. Nesta noite, o Senhor Deus, eternamente bendito, quer falar à sua igreja, vocês, meus amados irmãos, e ao meu coração também, através do testemunho de Paulo. Veja o que o Senhor quer nos falar, 3 coisas esta noite. Primeiro, que uma igreja viva e ativa se mantém disponível ao serviço do reino. A segunda coisa que você vai ouvir esta noite é que uma igreja viva e ativa mantém compromisso fiel e firme no anúncio do Evangelho. Terceira coisa que você ouvirá esta noite é que uma igreja viva e ativa orienta a sua espiritualidade nas ações e caráter do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós, então, vamos pensar estruturadamente nesta noite, tá bom? Então, primeira coisa, uma igreja viva e ativa se mantém disponível ao serviço do Senhor. Te convido a ler aí o verso 30, que diz assim, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos o que o procuravam. Irmãos, este texto nos fala que Paulo não aceitou enfrentar a prisão isolado, vitimizado, ok? Não se escondeu, não se emburacou, não se encavernou, não se escondeu. Veja, meus irmãos, Paulo não aceitou a armadilha emocional de ficar amargurado, desanimado, depressivo, pensando nas suas próprias dores e limitação. Porque o que comumente a gente faz, a gente se esconde.
A gente não quer, quando estamos feridos, magoados, diminuídos, a gente se esconde. Mas não foi isso que Paulo fez. Irmãos, no início desse texto que nós estamos lendo, nós vamos ver que a reação de Paulo foi diferente. E qual foi a reação dele? Ele escolheu, mesmo preso, ser um canal das bênçãos do Senhor e atendeu, segundo o texto que a gente leu, as pessoas que o procuravam em busca de ajuda, conselho, orientação, direção de vida. No início da sua formação cristã, em diálogo com as testemunhas oculares, se deve lembrar que quando Paulo, depois digamos assim, do seu encontro com o Senhor na estrada de Damasco, ele entra em Damasco, e lá ele vai ser abandonado num canto. É jogado ali. Ele não serve mais para os judeus que foram procurar os cristãos, e os cristãos que moravam em Damasco ficavam com muito medo de chegar perto dele. Por quê? E se for uma armadilha? E se for uma pegadinha? Entendeu? Daquelas pegadinhas esquisitas que dá cadeia, sabe esse negócio? Complicado. E aí o que acontece? Os cristãos não chegaram, reconheceram Paulo, mas não queriam. Ele está sentado ali. E se a gente chegar perto, é preso. E aí viram ali. Irmãos, o texto vai nos dizer que ele vai ficar de 2 a 3 dias ali, num canto escuro. Ele está cego. Compreendeu isso? Paulo está na transição de 2 mundos. Os judeus não o querem e os cristãos têm medo. Até que o Senhor aquece o coração de um santo que havia em Damasco, chamado Judas. Olha aí. Esse Judas morava numa casa na rua direita. O Senhor fala com ele, isso é Atos capítulo 9, para quem quiser ver essa história, tá? Judas levanta, vai da casa dele, recolhe Paulo lá de onde ele estava. Vem cá, rapaz, vamos para a minha casa. Mas por que você está... Quem é você? Eu sou Judas. E por que você está me ajudando? Porque você é um santo do Senhor. Compreendeu? Esse homem tem essa compreensão. E aí, irmãos, a partir dessa história, vem um Ananias, com muito medo procurar o Saulo. E na época ele chama Saulo, viu? Esse nome dá medo. E aí ele chega lá na casa do Judas, ora por ele, diz: saúda assim, irmão, o Senhor me enviou aqui, para que encontres a luz do testemunho em Jesus Cristo, e sejas curado, e tu obedeças o Senhor para a missão que Ele te dá. A partir daí, irmãos, a vida de Saulo, ainda chama Saulo, viu? Depois que o nome dele vai mudar, muda. Esse homem é movido por uma fome por Deus. Ele ora, ele pede que Deus lhe dê graça. Esse homem tem um coração inflamado. Agora ele vai gastar a vida dele todinha para comunicar o evangelho da graça do Senhor. E esse homem então começa a querer saber mais sobre Jesus. E ele vai para Jerusalém, direto na fonte. Ele vai conversar com os apóstolos, vai conversar com os discípulos que andaram com Jesus. E provavelmente ele encontrou com João, ouviu as histórias, as confidências de João. E vocês devem lembrar que João, nessa história, é bem especial, porque ele foi o primeiro discípulo de João Batista. Foi João que viu e ouviu quando João Batista, depois do batismo de Jesus, dia seguinte ele olha para o horizonte, alguém vem na direção dele, e ele chama todos os seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí todo mundo para, porque todos conheciam essa profecia que João falava sempre. E aí o que acontece? Olha que coisa maravilhosa. Isso você só encontra no Evangelho de João. É a memória mais cara de João, viu? E aí o que acontece? Ele vem e depois ele registra algo que João fala: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E aí João fica: mas o que é isso? O mestre aqui é João, e ele diz que aquele que é o Cordeiro de Deus, o Salvador, ele não é digno de desatar as sandálias. E aí João vai falar mais uma coisa para o apóstolo João, que é um jovem, que vai desmontar, vai tirar o chão do apóstolo João, e ele diz assim: antes importa que ele cresça e que eu diminua. Entendeu isso? Irmãos, o Espírito Santo fala coisas que desmontam a gente, não é verdade?
O Espírito Santo fala de coisas assim que vão direto ao nosso coração. E aí, quando Jesus chega, ele libera todos os seus discípulos que queiram seguir a Jesus. É nesse momento que João deixa de seguir João Batista para seguir o Senhor Jesus Cristo. E quando João, na última década do primeiro século, já um senhor idoso, vai escrever o seu evangelho, ele não podia deixar de escrever e registrar ali o momento no qual ele diz: sim, Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Entendeu? O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que o nosso coração precisa ter memória. O nosso coração precisa guardar o momento exato, o time que começou, quando a gente entregou o coração para Jesus. Viu, Ricardo? É uma boa ideia a gente fazer uma vigília para todo mundo contar isso daí, né? Como é que foi o momento, sabe? Em que circunstância aconteceu? Quando foi que a bondosa mão do Senhor apertou seu coração e disse: eu, Senhor, agora eu quero o Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero viver para ti. Sabe, irmãos, isso muda a existência da gente. E aí nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, ele toma essa necessidade de seguir, ele define isso como aquilo que move o seu coração. Ele toma essa visão, não é? Ele quer diminuir, como João disse, para que o Senhor Jesus fosse visto e glorificado na sua vida. Paulo se torna o apóstolo, o escritor bíblico, que mais fala da glória de Deus. E ele começa a falar da glória de Deus a partir do momento da nossa entrega. Não uma entrega mecânica, não uma entrega circense, não uma entrega maquiada, mas de coração ao Senhor. Compreendeu? E aí, irmãos, em Roma, ele usa o tempo que ele tem. A prisão romana não tira o seu clamor pela glória de Deus. Esse tempo de limitação não diminuiu o clamor de Paulo para viver para a glória de Deus. Irmãos, o que acontece nessa prisão domiciliar? Veja, ele recebe Epáfras, que era o seu cooperador, que era uma espécie de pastor local na igreja de Colossos. E veja que coisa interessante, Paulo vai ouvir esse jovem pastor, e ele vai saber de Epáfras as tensões que estavam acontecendo naquela igreja. Ele, como um pastor de pastores, vai aconselhar esse jovem pastor, vai dizer como é que ele deve fazer. Mas Epáfras não traz só as notícias de Colossos, ele vem falando também de Corinto. A confusão está armada lá em Corinto, e ele escreve uma carta para Corinto, ele escreve uma carta para Filipos, ele escreve uma carta para Colossos, e Epáfras é o grande portador dessas cartas às igrejas. Perceba isso. Paulo ele escreveu na prisão, nessa primeira prisão, as chamadas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, escreveu até para defender um escravo fujão, o Onésimo. Ele escreve para Filemão. Entende esse negócio aqui como é que é? Paulo era Paulo, né, gente? Então, veja, ele levou esse escravo, Onésimo, à fé, evangelizou esse menino. E aí, depois, ele volta para a casa do Filemão para ser o pastor na igreja que havia dentro da casa de Filemão. Irmãos, Paulo orientou vários jovens ministros, vários jovens missionários. Veja, Timóteo estava ao lado dele enquanto ele escrevia estas epístolas às igrejas de Filipos e de Colossos. Marcos, lembra do Marcos, o jovem Marcos, né? Marcos, que havia abandonado Paulo na primeira viagem missionária, passa esse tempo com ele é útil para Paulo. Paulo pede que esteja com ele vem. Epáfras, que eu já falei aqui também, né? Epáfras estava com Paulo, foi o portador das cartas da prisão, e o seu médico particular, Lucas. Lucas está com ele, esse médico muito amado, que é descrito aqui em Colossenses 4, verso 14, estava lá com ele. Irmãos, não apenas isso, o Evangelho nos diz que todas aquelas duplas de guardas que estavam junto com Paulo, todos eles ouviram o Evangelho, entendeu? Ele evangelizou toda a guarda pretoriana que foi destacada para estar com ele. Tanto é que no final da carta aos Romanos, ele disse: saúde a tal, saúde a tal, e saúde a igreja que está na casa de César. Ou seja,
ele está se referindo aos irmãos da guarda mais especializada na arte de matar, mas que César não sabia, mas eles agora já eram agentes do reino, viu? Então, irmãos, Deus usou a prisão de Paulo, veja que coisa maravilhosa, Filipenses 1, de 12 a 14, se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, Filipenses 1, de 12 a 14, é o testemunho quando Paulo diz assim, olha, para maior progresso do Evangelho, e para que a maioria dos irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, tenham muito mais coragem para falar a palavra de Deus sem medo. Irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo que a situação, que a vicissitude que Paulo estava enfrentando não o limitou, não tirou-lhe a coragem, não diminuiu o seu afeto por Deus. Ou seja, Paulo estava orientado, bem, digamos assim, focado na glória do Senhor, entendeu? Quando a nossa vida é focada na glória do Senhor, as estações da vida começam a entrar no eixo da glória do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Uma maneira de você não viver disperso e não desperdiçar a sua vida no tempo que Deus nos deu, é reorientar pela glória do Senhor. Assim, meus irmãos, Paulo fala com a consciência tranquila de ter vivido para Cristo durante toda a sua vida, em ardente expectativa de servir o Senhor até o último momento da sua vida. Paulo está dizendo que ele poderia continuar a servir a Cristo enquanto servia os irmãos, mesmo preso. Veja que coisa interessante. Perto do fim da sua vida, o que ele vai pedir? 2 Timóteo, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, olha, eu já sei que eu vou morrer, não tem jeito, já estou condenado. Não é? Era a segunda prisão, essa segunda prisão agora é um cárcere, com 3 camadas de subsolo, que era a famosa prisão mamertina, que ela ficava debaixo do complexo onde ficava o Senado romano, né? 3 níveis, Paulo estava lá no último, na prisão mais insalubre, entendeu? Onde as pessoas morriam esquecidas ou morriam por causa das enfermidades que dá estar num ambiente insalubre, ou saía dali para ser executado. Paulo entendia que já havia chegado esse momento. E então o que ele pede? Ele pede o apoio de amigos próximos que não tenham desistido dele, né? Ele pede o conforto da sua capa, ele pede que os livros tão preciosos para ele, os pergaminhos que ele escrevia e derramava sua alma para as igrejas, que isso não se perdesse, que era o grande legado de um testemunho de fé para orientar na vida do Evangelho. Irmãos, a lição que Paulo nos ensina é que não devemos ficar estagnados na vida, diante da maldade de um mundo caído no pecado. Contudo, há igrejas e vidas estagnadas, isso é fato. Há pessoas que estão vivendo de uma forma alheia à dor e ao sofrimento, vivendo vidas alienadas, paralisadas pelo egoísmo. E nesta noite o Senhor quer nos chamar a gente reagir. Deixa eu contar uma história para vocês. Lá por 1716, mais ou menos, começaram escavações naquela região perto do vulcão Vesúvio, viu? E ali foram descobertas 2 cidades, Pompeia e Herculano. E aí, quando começaram a cavar, não é, visualizaram que determinadas figuras humanas foram descobertas. E aí, então, fotografaram tudo e depois descobriram que, na verdade, com a erupção violenta do vulcão Vesúvio, né, subiu uma coluna muito grande de pó, de pedra, né, e o vento direcionou para aquelas cidades, eles foram pegos de surpresa. E quando esse vento entra, ele como que calcificou as pessoas na posição que elas estavam, do que elas estavam fazendo. Então, quando eles descobriram esses restos, né, esses achados arqueológicos, quando eles começaram a fotografar e fizeram uma exposição das fotos, veio uma profunda comoção nos pesquisadores. Por que isso, irmãos?
porque algumas dessas fotografias mostravam assim, pessoas agarradas com um saco, provavelmente dinheiro. Pessoas agarradas com alguma coisa de valor, talvez uma peça cerâmica, agarradas, sabe? E, assim, isso revela um lado da humanidade, que é quando a gente define como prioridade coisas, quando a gente define que o que é importante para a nossa vida são bens, quando a gente define que é importante alguma coisa além de Deus, nós nos agarramos a isso. E não percebemos, nós nos escravizamos a esses ídolos do coração. Por outro lado, eles também ficaram sensibilizados com algumas imagens, quando eles viram pessoas abraçadas, como que num último abraço. Viram a silhueta do que poderia ser uma mãe com uma criança pequena, tentando protegê-la daquilo que era a grande sentença. Então, eles viram tanto a miséria humana, como também viram a revelação de virtudes. A grande questão, irmãos, quando chegar o momento da explosão, da manifestação gloriosa do Senhor, que diz assim, todo olho o verá. Quando o Senhor irromper diante de nós, o que exibiremos para Ele? Será que exibiremos a nossa miséria humana, presa aos valores deste mundo? Ou será que exibiremos aspectos do seu próprio caráter, como compaixão, misericórdia, bondade, amabilidade? Será que nós seremos encontrados pelo Senhor, exibindo o caráter que Ele se reconhece em nós? Ou será que nós exibiremos o que o mundo tenta formatar em nós para sermos? Irmãos, é importante que a gente tenha isso em consideração. Então, querida Igreja Presbiteriana do Sudoeste, falo amorosamente aos irmãos, então, já que nós fomos chamados a viver pelo reino de Deus, devemos renovar o nosso compromisso de amar o Senhor de todo o nosso coração, de servi-lo com todo o nosso coração, força e entendimento. E que as situações que, porventura, tentem paralisar o testemunho, que você possa ter a coragem de ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, me dê força, porque estou vivendo uma situação que é muito maior do que mim mesmo. Eu não tenho forças em mim mesmo, mas eu quero receber a graça do Senhor para viver para a Tua glória nesse tempo que estou vivendo. Que esse tempo angustiante de paralisação não paralise o meu amor pelo Senhor e o meu amor por Tua igreja. Amém, meus irmãos? Irmãos, a segunda coisa que a gente vê neste texto é a reflexão sobre que uma igreja viva e ativa se mantém firme no anúncio do Evangelho. E aí, irmãos, nós lemos na primeira parte do verso 31, quando lemos assim, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Irmãos, por anos, Paulo quis visitar Roma, capital do Império Romano. Paulo planejou vir como missionário, plantador de igreja, pastor, mas ele chega como prisioneiro. Pensa nesse paradoxo, como é que é, né? Complicado, hein? Paulo foi inicialmente, então, mantido nessa prisão domiciliar, como já falamos, né? No verso 16 desse capítulo 28, que nós estamos estudando, diz assim que, quando entramos em Roma, Paulo foi autorizado a viver sozinho com o soldado que o guardava. Você viu aí? Aqui está dito que Paulo, na casa que ele alugou, tinha um guarda pessoal acorrentado a ele. Paulo estava todo o tempo com esse guarda, não é? E aí, veja, irmãos, mas ele desfrutava de relativa liberdade, porque o verso 23
desse capítulo 28, vai dizer assim: muitos vinham até ele em sua hospedagem. Desde o amanhecer até o anoitecer, ele expunha e testificava sobre o reino de Deus. Estão vendo aqui? Nós estamos vendo o testemunho bíblico que diz que, mesmo preso, numa situação de aparente estagnação, Paulo se mantinha vivo e ativo como aquele que anuncia o conselho de Deus e que anuncia a verdade do Evangelho. O verso 31 vai nos destacar aqui uma ênfase, né? E que ele pregava sem impedimento nenhum. E aí, irmãos, nós ficamos pensando aqui nessa ênfase, né? Ele estava acorrentado, ele recebia as pessoas acorrentado, mas ele destaca no texto: eu não tive nenhum impedimento para falar o Evangelho. Eu não tive nenhum impedimento para ser uma testemunha fiel da ressurreição do Senhor. E aí, irmãos, a gente tem que concluir, a partir desse texto, algo aqui. Veja, primeiro, que Paulo não encarava a sua prisão como um problema ou como uma interrupção do seu ministério de pregação. Ao contrário, ele encarava a sua prisão como um campo missionário. Percebe isso? Ele encarava a sua prisão como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Assim, meus irmãos, ele agradecia, porque ele estava em Roma, talvez não nas condições que ele queria, mas ele estava ali consolidando o Evangelho, e todas as pessoas que vinham para conversar com ele nunca saíam sem o conselho de Deus, nunca saíam sem a palavra da esperança, nunca saíam sem o testemunho da graça do Senhor. Irmãos, isso é extraordinário para a gente perceber, não é? Paulo tinha consciência de que pregar o Evangelho não dependia das circunstâncias serem favoráveis, as melhores possíveis. Não, gente. Paulo pregava o Evangelho, e ele, inclusive, vai destacar, quando a gente lê, por exemplo, 2 Coríntios 11, dos versos 23 a 27, Paulo como que vai fazer assim, uma retrospectiva da sua tarefa como missionário. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que ele sofreu naufrágios, ele vai dizer que ele sofreu açoites, apedrejamentos, perigos, fomes, escassez. Ele vai dizer que jamais encarou esses aparentes fracassos como indicativos de uma derrota. Não. Paulo vai dizer que ele tinha alegria em sofrer tudo isso por causa do seu Redentor e o nosso Redentor. Ele vai dizer que ele se sente feliz de ter as marcas de Cristo. Compreendeu isso? Paulo entendeu o seu chamado diante da grande comissão. Ele entendeu que ela não termina com a evangelização. Paulo corrige o nosso foco aqui, meus irmãos, porque a grande comissão, veja, não é só evangelização. A grande comissão consiste na reunião e no aperfeiçoamento dos santos. Viu aí? Ou seja, a tarefa da evangelização, que é reunir, tem que ser complementada com a tarefa do ensino, do discipulado, da consolidação na fé. Isto é a grande comissão que Paulo tinha o entendimento e que ele deixa como legado para todos nós. Igreja, preste atenção. Como servos do Senhor, nós somos chamados como testemunhas da sua graça. Eu, você, todas as igrejas que clamam e olham para esse tempo. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos discipular, integrar na fé, mesmo quando isso nos custa a paz, o conforto, a tranquilidade e às vezes até mesmo a vida. Viu? Interessante, em contexto assim de perder a vida, né? Uma vez perguntaram para um padeiro chinês, descobriram que ele era um dos maiores ganhadores de almas do distrito onde ele morava. E aí, então, as missões cristãs ali na China foram conversar com esse padeiro, gente. E chegaram assim: conta para a gente qual é o seu segredo para ganhar tanta gente para Jesus. A verdade é tão simples que desconcerta a gente. Vocês querem saber qual era o segredo dele? Eu vou falar, preste atenção, olha lá.
Então, o que ele disse? Ele disse assim, olha, primeiro eu me ponho de joelhos e falo das pessoas para Deus. Em seguida eu me ponho de pé e falo de Deus para essas pessoas. Viu aí? Quer que eu repita? Quer que eu escreva para vocês esse negócio aí? Entendeu? Primeiro eu chego diante de Deus, me ajoelho e falo para Ele das pessoas que são alvos da minha comunicação do Evangelho. Em seguida, em confiança, eu levanto, vou até elas e falo do amor de Deus. Porque eu já conversei com eles, já está tudo resolvido. Viu? Isso agora é com Deus. Eu só preciso falar e Deus é que faz a obra. Está claro isso, meus irmãos? Então fala lá no seu ambiente de trabalho, fala na sua escola, fala na sua universidade, transforma, sabe, o seu ambiente, torne-se um missionário da graça do Senhor, torne-se um missionário da esperança do Senhor. Você só precisa ter Deus como seu grande parceiro, viu? Você só precisa ajoelhar diante dele e dizer, Deus, está aqui, eu só vou falar, Senhor. É a parte mais fácil, é falar, dar o crescimento, gerar no coração o desejo por Deus, Senhor, isso aí é mistério, é só o Senhor que pode falar. Viu? Então, meus irmãos, não é complicado evangelizar, mas não se faz missão sem oração. Está claro isso? Todas as vezes que a gente tentou evangelizar sem orar, foi uma miséria. Viu? Então, ore e faça a missão. Aqui está o segredo. Então, irmãos, já que vivemos pelo reino e existimos por ele, então nós devemos manter o firme propósito de viver para anunciar a graça salvadora dia após dia. A terceira parte desta mensagem, e já começando a finalizá-la, a gente vê aqui que a terceira coisa que a gente pensa sobre este texto é que uma igreja viva e ativa, ela orienta a sua espiritualidade e ações pelo Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui na segunda parte do verso 31 deste texto que você abriu para ler, quando diz assim, olha, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como isso faz diferença, viu? Nós somos referencialmente orientados. Nós somos tel-referentes, que é uma expressão que o Ricardo conhece muito, fala muito lá no Underjump esse negócio, né? Então, gente, ser tel-referente significa que o Senhor é a nossa referência centrante. Isto significa que toda a nossa compreensão da existência se sustenta, se orienta, tendo o Senhor como eixo, como norte orientador da vida. Então, olha lá, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, na adversidade, Paulo nos diz aqui que, movido pelo amor ao Senhor Jesus Cristo, ele decidiu orientar a sua espiritualidade, tendo o Senhor, então, como seu modelo de ministério. Eu acho muito interessante quando uma igreja se reúne em culto para ouvir a palavra do Senhor e dizer assim, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender princípios, valores, significados, sentidos para a vida, para que a nossa vida seja orientada, tenha um eixo referencial, tenha um norte orientador, entendeu? Isso é muito legal. Deixa eu contar uma história, só mais uma história, tá? Olha, era 1981, eu ainda morava lá na minha terra natal, Belém do Pará, o lugar onde Jesus nasceu, viu, gente? E aí o que acontece? Interessante que, mais ou menos lá por agosto, setembro, não recordo muito bem, nós recebemos a visita de um navio missionário, que era o Logos. Hoje ele já é um navio museu, circula só lá pela Ásia. E o que o Logos fazia? O Logos era um navio biblioteca. Ele tinha livros que vinham da Operação Mobilização. Então, a missão dele era chegar nos portos e, digamos, botar os livros da língua daquele país para vender. Preço subsidiado. Gente, foi a primeira vez que eu comprei tanto livro na minha vida que eu decidi ser um pastor.
Foi ali que começou, viu, essa história, né? Deus sabia o que é que estava fazendo. E aí o que acontece? Veja que interessante. Eles chegavam e anunciavam com bastante antecedência: olha, nós somos um barco de missionários e nós queremos oferecer os serviços de treinamento da nossa equipe de missionários. E ali tinha treinadores de teatro, de evangelismo, de cuidado pastoral, ou seja, várias oficinas que as igrejas se inscreviam, e aí essas equipes saíam pela manhã para poder fazer isso. E aí eles tinham que retornar meio-dia. Eles passaram 2 semanas lá em Belém. Aí passavam de meio-dia, quando eles tinham que almoçar, né? E então de 13h até mais ou menos 5 horas, eles tinham que limpar o navio todinho, porque a visitação começava às 18 horas e ia até às 22 horas, viu? Interessante que nessa visita, mais ou menos ali umas 8.000 pessoas durante 14 dias visitaram esse navio. E na visita, eles levavam as pessoas pelos vários cômodos, né? E aí o que aconteceu? O lugar que, pelo menos para mim, mais me agradou foi a cabine da náutica, que era quando estava lá o comandante e o seu staff de gente que estava ali. Eu notei assim, gente, quase umas 20 pessoas ali. Eu falei, é muita gente aqui, não é não? E ele explicou, com o intérprete, né, que eles estavam ali e se revezavam a cada 2, nunca era uma pessoa só, mas a cada 2 pessoas, e um daqueles tinha a tarefa de olhar o principal instrumento de orientação do navio. E aí pronto, eu fiquei curioso, e todo mundo ficou curioso. Aí o comandante perguntou assim, por acaso, olhando para cá, para essa, digamos assim, bancada muito moderna, vocês poderiam me dizer qual é o instrumento mais importante? Aí todo mundo olhou, explicar. Eu falei, não, tudo que vocês estão falando, se der um apagão aqui, já era. O navio fica desgovernado. Vamos lá, segunda chance. Nós erramos a segunda chance. Ele teve misericórdia e pediu uma terceira chance. Nós erramos a terceira chance. Aí ele falou assim, olha, o equipamento mais importante está ali naquele pedestal. E todo mundo foi olhar. Gente, era uma bússola. Compreendeu? Era uma bússola, a bússola chinesa, magnética. Não depende de impulso elétrico. Se apagar tudo no navio, ela continua funcionando. Então, qual era a função dessa pessoa específica do revezamento? Ele tinha que pegar a carta náutica, comparar com a bússola, para ver se eles estavam no rumo certo. Se não tivesse, ele corrigia lá no leme. E aí seguia. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A navegação marítima, né? Ela é muito dinâmica, sabe? A gente não percebe, mas o vento sopra no navio, leva para longe. Debaixo tem as correntes subaquáticas que empurram a quilha do navio para longe do rumo. E aí você tem as ondas que batem e empurram. É muito provável que um navio coloque assim, saindo do Rio de Janeiro, com destino à cidade do Cabo, que é a pontinha lá da África do Sul, e se não for feito correção de rumo, vai parar lá em Sumatra, lá em Okinawa, entendeu? Vai parar lá nasquelas ilhas, né? Bem distante. Por isso que é importante corrigir o rumo pela bússola. A grande pergunta que eu faço para você é, como é que você tem corrigido a sua vida? A sua bússola é Jesus? Você tem orientado a sua espiritualidade por Jesus? Jesus é o seu modelo de ministério? Jesus é o seu modelo de existência? Jesus é o seu modelo para viver num mundo caído? Se não for, você está em parafuso. Se não for, você está desgovernado na vida. Se não for, você traçou um rumo dentro da sua intelectualidade, dentro das suas escolhas, dentro do seu projeto. Mas isso você não está vendo. A dinâmica da vida vai te levar para longe, a não ser que a sua vida seja centrada no Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos centrar a nossa vida no Senhor. E como é que Paulo fez isso? Esse texto nos ajuda a ver, meus irmãos, algo extraordinário aqui, para a gente encerrar esta mensagem. Veja aí.
vivendo em dívida com o Senhor. Era essa a compreensão que Paulo tinha, viu? Quem era Paulo? Um criminoso. Paulo vai dizer assim que ele não era digno da salvação. Paulo tinha essa consciência de si mesmo. Mas Paulo também dizia assim, olha, eu me vejo em dívida com o Senhor. Irmãos, todos nós que já fomos alcançados pela graça do Senhor, todos nós estamos em dívida com o Senhor. Não é uma dívida que possa ser paga. Ninguém paga essa dívida. Mas você pode responder à graça de Deus, dizendo assim, Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida, mas por amor ao Senhor, eu posso escolher viver com compaixão. Eu posso escolher viver com lealdade, eu posso escolher viver amando, eu posso escolher ser misericordioso. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor me amou. E a melhor maneira de eu responder à sua graça é ser como o Senhor é, numa menor escala que seja, mas eu quero ser reconhecido como aquele que serve ao Senhor. Eu tenho um amigo, que ele é um pastor de jovens lá em Curitiba, e ele falou assim, Sebastião, eu tenho uma grande ambição no meu coração. Fala, Coiote! Já falei o nome dele. Ele é chamado de Coiote, viu, gente? Você fala, Coiote! Aí ele fala assim, olha, eu quero ser um dos 3. E eu falei, como é que é esse negócio, rapaz? Eu falei, meu irmão, eu quero ser um dos 3. Eu falei, que 3 é esse, rapaz? Ele falou assim, porque Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, lá eu estou. Você compreendeu? Pensa na ambição desse cara e diz assim, olha, eu quero ser aquela pessoa, onde eu estou, Jesus está também. Compreendeu? E que Jesus está lá por causa de mim. E que Jesus está lá porque viu o meu coração. E que Jesus está lá porque Ele me amou. Irmãos, a nossa vida precisa ter essa paixão por Deus. A nossa vida precisa ter essa orientação, essa definição, esse foco, porque fora disso, nós estamos desorientados no rumo da nossa vida. Então, irmãos, nenhum de nós pode retribuir a Deus pela sua misericórdia graciosa. Mas, veja, embora a gente possa dizer, ok, Senhor, eu quero trabalhar na tua casa, isso não paga o que Jesus fez por você, ok? Eu quero ser o melhor cantor na casa do Senhor, isso não paga o que Jesus fez por você. Eu quero ser a pessoa mais entregue na tarefa, isso não paga o que Jesus fez por você. Mas você quer alegrar o coração do Senhor? É você fazer os atos e gestos simples, simplesmente porque você amou a Jesus. Se você ama Jesus, você vai então começar a servi-lo de todo o seu coração. Assim, meus irmãos, já encerrando essa mensagem, eu quero só dizer aqui a vocês, William Law, ele foi um puritano do século XVII, e ele escreveu um livro chamado Um Sério Chamado à Devoção e à Vida de Santidade. Ele nos ajuda a entender como nós podemos amar o Senhor. E eu quero ler para os irmãos, tá? Me permitam. Veja o que ele diz. Quem ama a Deus verdadeiramente é devotado a Ele. Portanto, ser devotado a Deus significa não viver mais para a sua própria vontade, ou para o caminho, ou para o espírito do mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus. Que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes da sua vida partes devotadas ao engrandecimento do santo e bendito nome de Deus e da sua glória. Querida Igreja Presbiteriana do Sudoeste, já que vivemos para o reino de Deus, já que nós existimos por Ele e para Ele, então,
devemos orientar a nossa espiritualidade, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso modelo de ministério, como aquele que centra, estabiliza e orienta a nossa vida nesse mundo caído. Então, seja manso, humilde como Ele é, cresça na graça do Senhor e no seu conhecimento. Bom, o que a gente leva para casa? Vocês lembram como é que a gente começou essa mensagem? Nós começamos aqui falando sobre momentos que paralisam a vida. Lembra disso, que a gente começou falando disso? Nós falamos aqui que o Santo Evangelho, na vida e nas ações de Paulo, nos indicou outro curso de vida. Ou seja, já que recebemos o reino do Senhor e agora fomos chamados a viver para este reino, então devemos permanecer disponíveis ao reino de Deus. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu. Segundo, nós devemos viver comprometidos ao anúncio do Evangelho. E terceira coisa que a gente aprendeu, que devemos viver orientados, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso modelo de espiritualidade e ministério. Eu quero orar por vocês, meus irmãos. Pai bendito e santo, Tu és o doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Nós agradecemos porque somos Teu povo e porque Teu povo ao redor do mundo hoje ouviu a palavra do Evangelho. Em todo o mundo conhecido, ouviu a palavra do Evangelho nas igrejas. O Senhor falou ao seu povo, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque como igreja, Tua santa palavra nos renovou esta noite e nos indicou que precisamos ter disponibilidade, compromisso e vivermos orientados pela fé bendita no Senhor Jesus Cristo, nosso modelo de vida e ministério. Agora concede-nos, Senhor, a capacidade de nos submeter amorosamente à Tua vontade em todas as coisas. Aumenta, Senhor, o nosso amor por Ti. Oramos assim, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.